Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Patrick. Venho compartilhar mais uma porção das Sagradas Escrituras. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Vou estar lendo em nome de Jesus. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no barco se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a uma margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Então aqui estamos diante de uma passagem poderosa, no qual tanto esta passagem da tempestade como a passagem da libertação dos endemoniados estão ligadas. Aqui o Senhor Jesus está dentro de um barco juntamente com seus discípulos. Eles estão aqui agora numa viagem missionária, e nós podemos observar que o Senhor Jesus agora está dormindo dentro do barco. Os seus discípulos estão agora enfrentando uma tempestade. E essa tempestade, ela começa a encher o barco de água. E os discípulos entram em desespero. E eles vão agora acordar o mestre. Eles começam a pedir ali socorro ao mestre, que eles pensavam que iriam morrer, que o barco iria naufragar. E ali o Senhor Jesus, ele repreende aos seus discípulos, dizendo que eles tinham uma fé pequena. Em Marcos e Lucas, Jesus também fala que vós sois ainda tímidos, ainda não tendes fé. Aqui em Mateus está declarando: homens de pequena fé. Esta pequena fé que o Senhor está referindo a eles, com outras palavras, o Senhor está dizendo que eles tinham uma fé subdesenvolvida. A fé deles ainda não estava desenvolvida. E o Senhor Jesus não estava dizendo que eles não tinham fé, que no original seria apistes, ou seja, a sem nenhuma, e pistes é fé, sem fé. Não era isso que o Senhor estava falando. O Senhor estava usando a palavra oligopistos. Oligopistos significa oligos, pequeno, e pistes, fé, ou seja, pequena fé. Uma fé que não foi desenvolvida. O Senhor Jesus, quando ele fala de fé, ele utiliza um grão de mostarda. Uma passagem, ele está libertando um menino de um demônio, de uma legião que lança ele no fogo, na água. E o Senhor ali expulsa aqueles demônios. E os discípulos indagam: por que nós não conseguimos expulsar essa legião? Ele fala: cada da vossa pequena fé. Então, a fé dele não estava desenvolvida. E por causa desse fato, eles não ali manifestaram a fé que o Senhor requeria deles. Porque naquele momento, até aquele momento, eles viram muitos milagres que o Senhor operara. Muitas curas leprosos, muitos sinais. E até mesmo o Senhor Jesus se admirou da fé do centurião. Se observar no capítulo 8, versículo 5, vai aparecer o centurião
que ali manifestou a fé. E o Senhor falou assim no versículo 10 do capítulo 8: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, o centurião não era judeu, ele era gentil, mas possuía uma fé gigantesca, comparado aos discípulos que ali no barco mostraram uma fé pequena. Então, nós podemos observar que o Senhor requer dos seus discípulos que nós vemos, com a nossa busca a Deus, desenvolver a nossa fé. Primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos: nós devemos buscar desenvolver a nossa fé. A palavra de Deus, ela fala, 1 Coríntios 14:1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, a fé, para ser desenvolvida, ela deve ser, primeiramente, estar de mão dada com zelo. O zelo de buscar a Deus, a dedicação em buscar a Deus. Nós vemos lá na frente Pedro, uma fé desenvolvida. Ali, em Atos 2, quando ele sobe ao templo, nós vemos ali ele manifestando a fé em um homem que era coxo. Ele fora curado na fé de Jesus Cristo que Pedro tinha. Então ali a fé dele estava desenvolvida. Por quê? Porque ali nós observamos que na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, ele e João orar no templo. Então eles estavam ali, uma dedicação, uma vida de oração, uma vida dedicada de oração. Então, irmãos, nós observamos que nossa fé, para ser desenvolvida, deve estar de mão dada com o zelo em buscar o Senhor. O zelo em buscar intimidade com o Senhor. O zelo em buscar os dons espirituais. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12:6, diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Você observa aqui que a fé é uma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo concede ao cristão que está ali zeloso, buscando ao Senhor. Então, o Senhor concede essa fé sobrenatural. O Senhor concede essa fé para o discípulo zeloso, dedicado em buscar a Deus. Então, nós podemos observar que aqui o Senhor exorta eles porque faltou essa fé zelosa, essa fé dedicada. E outra coisa que nós podemos observar é que eles estão agora numa viagem missionária. Jesus Cristo está indo com seus discípulos até o endemoniado para libertá-los, os 2 endemoniados. E aqui, essa tempestade, ela veio como impedimento deles chegarem até a ilha. Então, irmãos, nós podemos observar que quando nós estamos orando por almas, quando nós estamos pregando o evangelho para as almas, aí está um processo de libertação, como aqui estava aqui um processo de libertação para os 2 demoniados. Mas sempre haverá um impedimento, né? Para quê? Para te desanimar, um impedimento para te parar nesse processo de levar Jesus Cristo a outras pessoas, como esses discípulos estavam levando Jesus Cristo até aos demoniados para serem libertos. Assim também, esse processo de você levar Jesus Cristo até os perdidos para eles receberem libertação, haverá impedimentos, haverá situações para te desanimar, te parar, desistir. Mas eu te digo
Continue buscando a Deus. Peça a Deus uma fé sobrenatural que o Senhor vai te conceder. E você manifesta esta fé. Manifesta esta fé no nome de Jesus. E esse mal será repreendido. Esse vento vai se acalmar. Essas águas turbulentas vão se acalmar no nome de Jesus. Essas barreiras vão cair por terra. E você vai continuar nesse processo de levar Jesus Cristo para os perdidos. E aqui, esse impedimento, Jesus Cristo jogou por terra. Ele acalmou o vento, ele acalmou o mar. Mas Jesus Cristo esperava dos discípulos uma fé sobrenatural. Que ele venha, que o Senhor Jesus Cristo ele venha, quando ele requerer de nós, em alguma situação, uma fé, a manifestação da nossa fé, que ele venha encontrar em nós, e o mal e a barreira venham cair por terra. E eles, logo a seguir, eles chegaram com Jesus Cristo até a ilha. E ali tinha um grande problema ali, que deveria ser solucionado. Mas Jesus Cristo, ele tinha ali a fé sobrenatural. E ele expulsou aqueles demônios, expulsou aquelas legiões. Uma legião tinha 6.000 demônios, uma legião é 6.000 pessoas. Se tratando aqui, no mundo espiritual, existia uma legião, existia algo organizado no mundo espiritual, da parte das trevas. E requeria uma fé, esse grande problema requeria uma fé sobrenatural. Então busque uma fé sobrenatural, porque o Senhor Jesus, ele vai requerer de nós uma fé sobrenatural para esses tempos difíceis, para essas situações difíceis, para esses problemas impossíveis. Mas Deus vai te dar uma fé sobrenatural e vidas serão libertas em nome de Jesus Cristo, como ele falou em sua palavra, uma palavra que ele tem para mim e para você. Se encontra lá em Marcos 16, versículo 17, diz assim: e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E também outra palavra que ele fala, Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E assim como ali em Gadara se formou discípulos, aqueles dois se tornaram discípulos, assim também Deus vai te usar, como está escrito aqui, para fazer discípulos. Ide fazer discípulos. O Senhor vai te dar essa fé sobrenatural. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te dar dons mediante o teu zelo, mediante a tua dedicação. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Uma fé sobrenatural venha a ser concedida a esta geração, a esta igreja, em nome de Jesus.